Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, dos nossos companheiros, Senhor, que do plano espiritual nos amparam através da inspiração, através da intuição, garantindo-nos, Senhor, a possibilidade do intercâmbio, buscando novas rotas para o nosso aprendizado. Ao nos iniciarmos, mestre amigo, na lição proposta, nós te rogamos a possibilidade de amplificação de nossa capacidade de entendimento, para que saibamos aproveitar estes momentos de confraternização ao alto, para estabelecermos, Senhor, em nossa intimidade, uma nova proposta para melhor te servir, dentro de nossas próprias condições, inibições e virtudes. Nós te rogamos o amparo, mestre amigo, para aqueles que nos acompanham no plano físico e por todos aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que eles também possam usufruir conosco das energias salutares que nos chegam. Que possamos, no encaminhamento de nossa tarefa, alcançarmos aqueles corações que já se predispõem à busca de servir-te, Senhor. Nós te rogamos o amparo para a casa que nos acolhe e por todos aqueles que de alguma forma contribuem para que essa tarefa aconteça. Que ao nos aproximarmos do momento de interromper, Senhor, a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É a lição 49 do livro Religião dos Espíritos, que é a obra que a gente tem estudado de maneira sequencial. A mensagem ou a pergunta que deu origem à nossa tarefa está no livro dos Espíritos, na questão 918, que eu vou fazer a leitura para nos situar no texto. Livro 2, capítulo 10, Ocupações e Missões, perdão. Está mais para frente. Livro 3, capítulo 12, Perfeição Moral, Caracteres do Homem de Bem. Kardec pergunta, então, na pergunta 918, para os amigos espirituais, por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? A resposta é a seguinte: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E aí, logo em seguida, tem um comentário de Kardec. Ele diz assim: o verdadeiro homem de bem
é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que outros lhe fizessem. O homem cheio do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhes deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita os seus semelhantes, todos os seus direitos, decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Então, estas são as características de quem mesmo? Você conseguiu se encaixar em alguma dessas? Então, a mensagem, o homem bom, que foi recebida em 6 de julho de 1959. E aí Emmanuel diz o seguinte: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão
que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Aqui é interessante a gente, primeiro, tentar de alguma forma nos recolocar no nosso caminho. E aí, aquela famosa estrada que nós temos percorrido, que é a linha divisória entre um reino e o outro, e a nossa caminhada progressiva, que se estabelece a partir do estabelecimento da consciência. Então, aqui, reino animal. Aqui, reino hominal. No reino hominal, várias possibilidades de aprendizado, que nós podemos chamar de reencarnação, de experiências na própria vida, porque as fases são sucessivas. Então, numa mesma encarnação, várias oportunidades se repetem de acordo com a sua capacidade. O que a gente tem que entender é que a caminhada é sempre progressiva. Isso é lei que os amigos espirituais nos trazem. E aí, quando a gente faz uma leitura dessa, com esse tema, se você não tiver a doutrina espírita como sendo o consolador prometido, você vai sair daqui pior do que você chegou, porque você não vai se perceber nessas características do homem bom. Porém, para te alentar, é lógico que isso aqui é um raciocínio meu. Se você quiser continuar com o seu, não tem problema nenhum para mim. Vão ter outros expositores que terão outras possibilidades de apresentar. Essa é a minha. Então, o que eu entendo? Eu entendo que nós partimos de um mundo primitivo. Alguém tem dúvida a esse respeito? Então, eu posso colocar nessa primeira fase um mundo primitivo, segundo a própria escala espírita, não é isso? Qual que é a próxima? O próximo desembarque seu? Você comprou o pacote? Foi assim? Qual que é o próximo desembarque? Expiação? É isso mesmo? Próximo expiação. Prova de expiação. É isso mesmo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Vou colocar tudo feliz. Você está onde na escala? Eu não estou junto com você, tá bom? Apesar que nós estávamos no mesmo ambiente. Você está aqui, tudo bem. Eu estou aqui.
Então, por isso que eu falei, você pode continuar na sua condição, não tem problema nenhum para mim, mas eu já não mais aceito como prova e expiação a minha oportunidade. Primeiro, em função da minha capacidade de raciocínio, porque a doutrina espírita, ela se desenvolve através de um raciocínio lógico, baseado na sua razão. Então, o seu comportamento, ele tem que estar adequado àquilo que você entende como certo e errado, porque assim você consegue um estado de tranquilidade, de satisfação com a vida que você está inserido nela. Do contrário, você vai viver em sufoco, em tristeza, porque o seu nível de consciência é um e as suas ações são outras. Isso vai trazer para você angústia, vai trazer para você infelicidade, porque você está flutuando entre algo que você gostaria e algo que você efetivamente faz. Então, para mim, o marco que nos apresentou a possibilidade de trabalhar para a regeneração é a chegada de quem? Não, bem antes. Se bem que ele também é o Consolador, né? Porque quando ele fala para a gente assim, eu vou mandar outro, é porque já tinham vindo. Tá? Então, para mim, o marco é esse aqui. Quando Jesus chega e nos apresenta uma nova possibilidade de observação e prática da lei que já existia, ele está falando para a gente assim, olha, a partir de agora, a nossa proposta é outra. A nossa proposta agora é de regenerarmos. Então, por isso é que nós nos encontramos nesse ambiente aqui. Então, você vai entendendo que essa proposta de expiação aqui, ela continua ativa? Sim. Porque isso aqui não está pronto. Isso aqui está em construção. Mas eu não estou aqui. Eu estou aqui, construindo. Mas o que prova isso? Bom, o que prova isso é que eu estou aqui, junto com você. Então, se você está aqui, você está procurando se regenerar. Você está abrindo mão da expiação em dor e está buscando uma regeneração em serviço. Então, você entendeu a proposta de Jesus, que não é sofrimento. Misericórdia quero. Então, ele não quer mais o seu sofrimento. Por quê? Adianta o quê para a justiça divina o seu sofrer? Você é muito mais útil servindo a causa do que chorando, do que padecendo. Então a gente vai entendendo que são propostas que nós temos que adotar como sendo verdadeiras, porque eu não tenho características de bondade, eu tenho características de esforço, de empenho e de... O que eu posso falar, hein? Nem sei, caridade, fraternidade. Aí perguntam... Um jovem rico vai indagar, vai questionar Jesus, e ele fala assim para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino do céu? Qual que é a resposta de Jesus? Bom, só um. Só o Pai. Mestre eu sou, bom não. Por quê? Porque quando Deus estabeleceu as suas leis, não existe a possibilidade de hoje nós recebermos um Espírito para nos orientar de planos de mundos felizes, que chega aqui para a gente e fala para a gente assim, olha, não preocupa não, que quando eu passei por aí, isso não era possível. Eu vivi em em outro momento e as leis eram outras. Ele pode estar falando de lei social, mas lei divina não muda. Não vai mudar. Então o que muda? A nossa interpretação com relação à lei. É isso que muda. Então, a nossa consciência, ela vai estabelecendo para nós novos padrões. Mesmo que muitos façam, não me autoriza a fazer de acordo com a minha orientação, com a minha capacidade de entendimento, com o meu comportamento moral. Muita gente pode falar assim, mas todo mundo faz. Eu não faço a mínima para ser igual a todo mundo, porque eu estou me empenhando em ser diferente. Não melhor, mas diferente. Porque muitas vezes você está se igualando por baixo. Porque quando alguém te agride,
você se acha no direito de reagir da mesma forma. Então, mesmo estudando, mesmo se empenhando, mesmo abrindo mão de um montão de coisa para você vir aqui no domingo, você se acha no direito de tratar alguém que te ofendeu, de pagar na mesma moeda. Então, você não entendeu a proposta. Porque aquele que está te agredindo, ele está muito mais necessitado do que você, que já tem a capacidade de entendimento. Por que essa pessoa está me tratando assim? Se eu estou tentando ser bom. Então, cabe a nós, antes da reação, a ação pensada, o raciocínio. Por que eu vou reagir nessa altura? Esse é o meu momento de sair daquele domínio das minhas mazelas, porque elas representam para nós o domínio, são as experiências que nós temos. Então nós vamos para o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, para a gente tentar de alguma forma estabelecer um padrão. Então, as características da bondade, elas nos são apresentadas para que a gente busque-as. Porque você não tem condição de se transformar sem uma informação anterior que te propõe a mudança. Porque, do contrário, aquilo que você estiver fazendo está correto, está certo. Você não tem outra informação. Então, olha a narrativa do capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então é uma clareza que nem sempre a gente consegue perceber, porque o esforço de ser bom são características íntimas que nem sempre a gente consegue observar, porque nós estamos envolvidos em ambientes de família, ambiente psicológico, ambiente emocional. E você acredita que você tem um débito com aquelas pessoas que estão no seu meio, então com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. E aí você tem que fazer tudo de bom para ele, porque senão, né? E a cobrança é tamanha que até no resultado do seu filho, você se põe como sendo você o responsável pelos frutos que ele vai colher com as próprias ações. Estabelece para nós uma vida dentro de outra vida. E a nossa vida começa a ficar pesada, cheia de encargos que não nos pertencem. Porque por mais que você zele pelo seu filho, se ele tiver plena consciência de seus atos, não estou falando que ele é o certinho, mas ele sabe o que está fazendo, mesmo que esteja fazendo errado, e o errado, quem está estabelecendo é a sociedade, ou é você, não é ele. Ele tem a possibilidade de agir. E por mais que você possa imaginar que você está tomando conta dele, você é incapaz de saber o que ele faz nas 24 horas do seu dia. Você é incapaz de imaginar o que esse filho já fez antes de aportar na sua casa. Assim como o filho é incapaz de entender o pai. Porque existe um histórico antes do filho nascer que o pai já carrega. Então o filho, ele conhece o pai a partir do nascimento ou por vinculações espirituais. Mas isso somos nós espíritas que acreditamos. Nem todo mundo acredita nisso. Porque a gente acha que no plano espiritual existe lá um planejamento de vontades.
Você vai fazer um planejamento reencarnatório, você escolhe a esposa, você escolhe os filhos. Isso é conto de carochinha, gente. Nós não podemos acreditar num negócio desse mais. Isso está mais pro fantástico mundo de Bob. Porque não é possível que você ia fazer tantas escolhas cabulosas assim para você trazer numa vida só. Porque na hora que você está aqui, o negócio começa a apertar. Mas foi eu que escolhi isso? Então, em sã consciência, você... Não, claro que não, poxa. Como é que acontece a escolha? Pelas afinidades que nós vamos criando. Então, existe aqueles processos de religiosidade que vão nos conduzindo, ou tentando nos conduzir por um ambiente mais saudável. Como? Através de padrões de comportamento. Então, esse é o movimento social. Então, vamos criando padrões e nós, por afinidade, vamos nos adequando. Tá bom para você? Permaneça. Fica à vontade. Então, quando nós buscamos doutrina espírita, aqui estão os revoltados. Aqui estão os indisciplinados. E muitas vezes nos acreditando melhores que os outros. Aqui é quem é questionador, quem não acredita em muita coisa que está todo mundo falando. Aqui somos nós. Os insatisfeitos. Não, tem alguma coisa me incomodando, eu vou lá para descobrir. Mas calma, amigo. Pode ser que você descubra daqui a 150 anos. Agora, se você descobrir, você entra em parafuso. Imagina, você pensar que fez uma escolha errada na hora do filho vir aportar na sua casa. Ah, não, mas fui eu que escolhi isso e agora eu não estou dando conta? Você fica pior do que seu filho. Então, como é que acontecem essas escolhas? De acordo com o seu comportamento. Então, muitas vezes, a nossa leitura estava de acordo com o nosso nível de capacidade. Porque não existe possibilidade de salto. Nós não vamos dar salto quântico na interpretação. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade emocional. Por isso é que quando você começa a retificar o seu padrão de vida, as coisas começam a acontecer com mais intensidade. Porque você já é capaz de entender. É só por isso. E as pessoas falam, nossa, agora que eu virei espírito, o trem está ficando pior. Não está ficando pior, é porque você agora tem condição de entender. Augusto, mas eu pensei que isso não fosse acontecer, mas eu também. Eu pensei que fosse virar espírito e todos os meus problemas fossem acabar. Tola ilusão que eu estava vivendo. Não acabaram. Eles continuam pulsantes na minha vida. Porque só assim eu mudo a minha postura. Sem problema, você não desenvolve as suas capacidades. Você tem que ter problema para você pensar. E aonde fica difícil? Quando você começa a interferir direto ou indiretamente em problemas alheios. Então, nós temos vivido dificuldades, principalmente nas famílias. Então, fica atento com o seu comportamento dentro da sua casa. Fica atento com o comportamento dos seus, porque isso faz parte do momento que nós estamos vivendo. Não é você que está com problema. Então, não leva para o lado pessoal acreditando que você é o único e que o seu problema é maior. Não. Se você já está aqui, isso é um bom sinal. Você está procurando um caminho para você entender. Só depois que você entende é que você é capaz de reformular. Sem entendimento, primeiro, você não vai nem aceitar. Porque você acha que eu estou tentando te convencer. Não, eu estou tentando levar uma vida saudável, equilibrada. Então, há bem pouco tempo, eu saindo de casa, indo para o trabalho, me deu uma tristeza que eu não identifiquei. E o que eu aconselho? Quando você ficar triste, sem um motivo que você identifique, marca no relógio 15 minutos e dê para você a oportunidade de ficar triste durante 15 minutos. Marca no relógio. E assim eu fiz. Não tinha como identificar, eu marquei no relógio. Eu estava indo trabalhar, continuei as minhas reflexões. E quando eu estava sem entender, porque imaginemos nós, eu falando com alguém que não tem a nossa capacidade de percepção, nosso entendimento, eu falando, poxa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou meio triste, sem motivação para viver. E aí?
O que as pessoas vão pensar? Que eu estou pensando em acabar com a minha vida, que eu estou vivendo um problema financeiro, que eu estou vivendo um problema conjugal, que eu estou com um problema com meus filhos. Porque é isso que as pessoas pensam. E eu não tinha nada disso. A minha vida financeira está sob controle, dá para respirar. A minha vida conjugal está sob controle, só uma briguinha de vez em quando. Se não brigar, gente, você não está vivendo. Não, a minha vida familiar está sob controle. Os meus filhos estão com um comportamento adequado, dentro da minha ótica. E não estou querendo tomar conta da vida de ninguém. O que eles fazem fora do meu alcance é responsabilidade deles. Não vou viver com isso. E aí, quando eu estava chegando no meu ambiente de trabalho, o amigo espiritual falou assim, olha, eu vou revelar, isso é saudade. Então, para mim, poucas palavras já bastam. Saudade do plano espiritual. Porque eles falam conosco que o plano espiritual é muito melhor do que o plano físico. E se você não tiver vinculações aqui no plano físico, valores que você possa, de alguma forma, entender, você não fica aqui. Então nós temos que entender que essas pessoas que fogem do compromisso aqui, são pessoas que não conseguiram encontrar vinculação. E merecem o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração, porque não é fácil. Então a gente imagina, nós estamos buscando e ainda, sem entender esse lance. Eu poderia ficar triste uma semana, levar essa tristeza para dentro do meu trabalho, essa tristeza para dentro da minha vida conjugal, misturando sentimentos que não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí você imagina, você chega triste na sua casa, a sua esposa percebe. A primeira coisa que ela vai perceber, ou que ela vai pensar, é que você está com um caso na rua. Então, imagina um trem desse. Como é que você vai viver com um trem desse? Não, você terminou seu caso da rua. Você está triste. Ela é mais cruel ainda. Deu errado. Então, se a gente não tiver esse entendimento de coisas simples, básicas, poxa, você não tem motivo para ficar triste, meu amigo. Então, por que você tem problema no relacionamento conjugal? Porque você tem uma esposa e um marido. Por que você tem problema com os seus filhos? Porque você tem filhos. Por que você tem problema com o seu trabalho? Que você não gosta daquilo que você ganha? Porque você tem um trabalho que te remunera. Então, os grandes problemas da nossa vida estão fora do alcance. Porque ao invés de você se contentar com o que você tem para você ser feliz, você está preocupado com o que você não tem. E você não administra o que você não tem. Então, o que está faltando na gente é a capacidade de percepção. Quando você levantar de manhã, agradeça a Deus, porque você está ouvindo, porque você está vendo, porque você está andando. Você não está precisando de ninguém para fazer o básico, mas você está focado naquilo que você não tem. Então, é natural a tristeza, a melancolia tomar conta da sua vida, porque você não tem valores capazes de te estimular para viver mais um dia, mais uma semana, de cabeça erguida e contente com o que tem. Porque é construção. Construção. E aí quando Jesus fala no Evangelho, aquele que pede, recebe, para você pedir emprego, você tem que se preparar. Então, para você bater numa porta e ela se abrir, você tem que saber escolher qual é a porta que você está batendo. Então é assim que a gente consegue construir valores. Porque é muito comum nós ainda estarmos habituados a pensar que as virtudes vão chegar. Nem vou falar mais que é o Sedex, hoje em dia é o Mercado Livre. Assim, e vai chamar seu nome lá no portão. Oi, Yuri, vem cá, tem uma entrega aqui para você, uma caixa desse tamanho, assim. Assina aqui e põe seu CPF. Aí tira uma foto sua, porque hoje em dia não precisa nem assinar esse CPF, o cara tira uma foto. E aí você leva para dentro aquele peso danado, você pede mais 2 para te ajudar a carregar, e quando você abre, virtudes. Isso nunca existiu. Nunca existiu. E não vai ser de agora para frente que vai existir.
Virtude é uma construção no tempo. Porque caminhando ali no texto, Jesus vai apresentar para nós as dificuldades inerentes a essa proposta de retificação de veredas. Então, muitas vezes, nós estamos nos encontrando aqui e pensando na vida que nós levamos até ontem. E triste, porque você fez um montão de besteira que a sua consciência atual acusa. Então, eu vou te contar um negócio. Guarda para você que isso é segredo. Os amigos espirituais falam para a gente assim, olha, quando você vai reencarnar, tem um negócio que chama-se bênção do esquecimento. Viva o seu momento atual, porque o seu passado de ontem já faz parte da sua história. Você não deve se condenar pelos erros de ontem com a consciência que tem hoje, porque isso é infantilidade. Você tem que olhar para trás e dar risada. Fala, nossa senhora, eu consegui chegar aqui fazendo aquele monte de asneira. Deus é bom demais. E não ficar triste de cabeça baixa, acreditando que chorando e padecendo vai melhorar a sua condição atual. Não é bem assim. Então a gente percebe que nessa nossa caminhada progressiva, o nosso entendimento também, ele tem que caminhar. Então, antigamente, eu precisava tratar de maneira mais rude. Então, o nosso ensinamento era mais rude, era mais primitivo. Então, o que seu pai te ofereceu? O que ele tinha de melhor para te oferecer? Ah, mas não foi bom o tanto que você gostaria. Pula a página e prepara, porque ele te deu o que ele tinha de melhor. Mesmo sem você gostar, você chegou até aqui. Então, ele cometeu um montão de bobagem, mas era o que ele tinha de melhor para entregar. Por quê? Se você veio depois dele, então, ele estava percorrendo um caminho mais duro que você ia ter que percorrer. Então, se ele preparou para você um caminho de dureza, foi porque ele andou nesse caminho e não teve a capacidade de te oferecer algo diferente. Porque ele pegou as próprias experiências e usou como plano de fundo para a sua própria vida. Então, se ele apanhou na infância, ele criou uma verdade para ele. Eu tenho que bater no meu filho para eu consertar ele. Poxa, mas foi isso que ele recebeu. E aí, na hora que eu estava entrando, eu encontrei com um amigo ali, e ele perguntou, como é que vai a família? Eu falei, graças a Deus, está tudo bem. E os filhos estão vindo na evangelização? Eu falei, olha, eu dei férias para o meu filho até hoje. A partir da semana que vem, ele vem comigo. E é lógico, né? Pergunta de espírita é pergunta capciosa, porque ele quer te derrubar. E ele perguntou para mim assim, Augusto, está rindo, né? Ele perguntou para mim assim, Augusto, você obriga os seus filhos a participarem? Eu olhei bem para a cara dele, dei uma risada, essa risada que eu estou apresentando para vocês, de sarcasmo, não é de alegria, porque eu sabia que ele queria me derrubar. E falei para ele, olha, eu acho, eu acredito, que quando eu prego para vocês, que estão me vendo, o livre-arbítrio, seria incoerência eu colocar nos meus filhos uma regra que eles tenham que cumprir, independente da própria vontade. Porque eu tenho que entender que se veio na minha família e observa a minha conduta, de manhã, de tarde e de noite, me segue se quiser. Porque eu não vou amarrar, não vou pegar pela orelha. E posso pagar amargamente na hora que eu for para o plano espiritual. Mas eu não vou obrigar ninguém a me seguir. Nem a minha sogra. Porque a semana passada eu não pude vir e ela estava. Então não foi obrigação, ela veio por espontaneidade. Então, muitas vezes, você não está vindo aqui por obrigação, por espontaneidade. Você não vem aqui por causa do Augusto. É claro que eu gostaria, né? Assim, mas não é por mim que você veio. E muitas vezes você veio aqui enganado, acreditando que ia encontrar o Emerson e se lascou porque sou eu. E aí fala, nossa senhora, olha quem está lá. E aí você vai ter que ficar com vergonha de sair. Mas vai que eu te acerto. Porque é assim. O dia que eu conseguir acertar o seu coração, nunca mais você sai. Nunca mais você sai.
Enquanto eu estiver falando da boca para fora, eu não consigo te atingir. Mas o dia que eu te conseguir, de coração para coração, acabou. Acabou. A sua transformação inicia ali. Porque a proposta de Jesus é de sentir, não é de ouvir. E aí ele fala com nós em algum momento no Evangelho: aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem olhos para ver, que veja. Porque o mundo é o mesmo para você, que está buscando a regeneração, e é o mesmo para esses que ainda estão endurecidos em mundo de expiação e prova, sem valorizar a própria oportunidade que estão tendo. É o mesmo mundo que nós estamos vivendo. Mas o que difere? A nossa conduta. A nossa conduta. E aí ontem nós estávamos reunidos lá em família, fazendo pamonha. Assim, para quem não conhece, pamonha é um processo. Eu só não colhi o milho, né, mas eu fui buscar no sacolão, e aí tem todo aquele processo de descascar, né, tirar da espiga. Então a família se reúne. E aí começaram a falar de política. Sim. E quando você está fazendo algo, né, de alimento, a sua vibração tem que ser boa, para você passar o que tem de melhor seu para o alimento. Então, eu fiz a minha parte. Entrei em prece e deixo o pau quebrar. Sim. E eu em prece. Porque naquela hora eu estava lá na máquina, né? Então eu fico em prece. E tem aqueles, né, que ainda te cutucam e perguntam, não é? Né? E aí eu faço de bobo. Eu não vou responder, não vou entrar numa demanda dessa, porque não faz diferença na minha vida. Vou entrar numa cilada dessa, né, Armadilha? Uma cilada, né? Não vou entrar nisso, porque o meu foco é outro. O meu foco é vencer as minhas próprias dificuldades, porque verdade, nós estamos lotados, cada um com a sua, tentando convencer o maior número de pessoas. Poxa, eu não preciso disso, não preciso. Se a minha verdade me bastar, já está ótimo, ótimo. Eu acredito, faço. E o pior, daí um pouquinho eu já vejo que fiz coisa errada. Mas a grande vantagem de doutrina espírita é você perceber que o start do erro acontece de maneira automática. E antigamente você levava 300 anos para entender o erro. Agora não. Agora você fez a consciência, pá, marcou. Normalmente, ou você se arrepende de imediato. É assim que acontece com vocês ou não é? Se bobear, até fica triste porque errou. Já queria ser anjo antes da hora. Assim? Calma, quem não erra é anjo. Nós ainda estamos em um mundo de regenerandos. Somos nós. Então, quando Allan Kardec apresenta, lá no livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, ele apresenta lá 3 possibilidades do início do nosso livramento. Vocês lembram quais são? O primeiro é o arrependimento. O segundo, a expiação. E o terceiro, a reparação. Ora, isso é lindo, maravilhoso, e quando você entra aqui, você está no caminho para a mudança, para a transformação. Porém, o que nós temos que entender? Quando nós estamos buscando o lado bom do comportamento, buscando a transformação das dificuldades em virtudes, é necessário que antes do arrependimento instale em nós algo diferente. Porque ninguém se arrepende daquilo que tem certeza de que estava certo. Então, o arrependimento é posterior ao reconhecimento do erro. Porque até você reconhecer, não adianta você falar que está arrependido, que é mentira. Quando você fala, eu me arrependi, é porque a sua consciência marcou o erro. E aí você entra nesse processo de renovação. Para que você tenha essa capacidade de entendimento, primeiro você tem que buscar novas condutas, novas informações. Porque, do contrário, para aquele que está na escuridão, a treva para ele é luz. Segundo Paulo. Quando acaba a luz,
De imediato, se você estiver em um ambiente muito claro, você não enxerga nada. Dá até nossa senhora, e agora? Não esquenta a cabeça não. Fica quietinho, fecha os seus olhos, que quando você abrir, você começa a enxergar. Passe de mágica. Então você começa a ver vultos, daqui a um pouquinho você começa a identificar. Dependendo do tempo que você ficar na escuridão, você passa a andar ali tranquilamente. Porque você desenvolve essa capacidade. Você não precisa mais da luz, você vê na escuridão. Então os nossos erros, é exatamente isso. Né? Você tinha certeza que estava certo. Não queria abrir mão. Fica à vontade. Quando você despertar para o erro, você entra em um processo de arrependimento, expiação e reparação. Cuidado com as vinculações. Cuidado com as reparações. Porque se você vincular na pessoa do erro, muitas vezes ele não vai te perdoar e você vai ficar com sentimento de culpa. Não é qualquer um que perdoa, não. Para perdoar tem que ter sentimento nobre. Então, você pediu perdão, não perdoou, como é que Paulo recomenda? Balança, né? Bate o pé e deixa a poeira para trás. Continua essa caminhada. Repara fazendo o bem para outras pessoas. Porque na passagem do bom samaritano, não pergunta em momento nenhum quem é aquele que está acolhendo. O cara não tinha nada a ver com a situação. Passa um padre, passa um doutor das leis, passa um outro qualquer e ninguém faz nada. Olha, fala, nossa, deixa eu correr, assim estou atrasado. E aí vem um cara qualquer que você não tem a mínima descrição de quem é, ele não descreve a pessoa, fala que é um qualquer. Chama esse qualquer de bom samaritano. Por quê? Porque aqueles que vinham de Samaria tinham fama de má vida. É você dentro da sua casa. Você é o samaritano. Porque eles ficam de olho nos seus mínimos erros, para falar assim, ixi, você acha que você está indo para lá para melhorar? Você continua o mesmo. Parece que está até piorando, está agravando. Você que devia dar o exemplo, eu sou exemplo para quem? Vai, Valdemir, você acha que eu não via? É claro que é um pouquinho um processo obsessivo, né, Valdemir? Porque ele levantou o dedo assim, ó. Ninguém viu, só eu. Né? Isso é um processo obsessivo. O problema é que nem a pessoa que sofre obsessão consegue perceber. Vai lá, Valdemir. Não, porque no início está falando sobre a questão do homem bom, e parece que o homem de bem é aquele que o homem bom é um símbolo, ele está buscando, parece que o homem de bem ele já está praticando, porque isso aí é uma construção. Porque a gente vê assim, por exemplo, o sujeito é um bom pai de família, mas lá no serviço dele ele é um carrasco, então nós somos incompletos, ou vice-versa. Às vezes a pessoa não é um bom pai de família, ou uma mãe de família, no trabalho também, mas no trânsito não passa na frente dele com certeza superar. Então nós somos sempre completos. Sempre falta alguma coisa na gente. Isso é legal. Gente, isso é tão interessante que quando você começa a desenvolver tarefa, né? Primeiro você senta no banco, você vem para a casa espírita. Depois você começa a se interessar, fala, será que não dá para a gente fazer alguma coisa aqui? Aí você quer ser um tarefeiro, aí você começa a desenvolver tarefa. Daí um pouquinho você está fazendo um punhado de coisa. E aí começa a cobrança na sua casa. Não, mas agora você só pensa em casa espírita, você não sai de lá, né? Está na segunda, está na terça, está na quarta. Se bobear, monta uma barraca lá. Assim. Por que isso? Porque isso é um processo tão natural que você vai mudando o seu clima íntimo. Quando você muda o seu clima íntimo, as pessoas que estão no seu entorno percebem isso de maneira inconsciente. E vai criando em você e neles um distanciamento. Mesmo que você alegue que o seu comportamento é o mesmo. Não é a mesma vibração. Você começa a mudar. Então nós temos que entender que doutrina espírita é um mergulho, não é nada de superfície. Se você ficar na superfície, no primeiro embate você vai sair. Aqui é mergulho. Você tem que entender as estruturas que te trouxeram até aqui. Como? Através do seu comportamento nas menores ações. Por que que você está comportando-se desta forma? Por que que você se acha a última azeitona do pacote?
Por que você se acha melhor do que alguém? Só porque você está falando para os outros? Você está falando, você não consegue colocar em prática 2% do que você fala? Então, não existe essa possibilidade de ser melhor. E aí, quando o Valdemir traz essa possibilidade, porque tem momentos na sua vida que você está no meio dos seus, então você sorri, né? Aí você leva a esposa para uma reunião de trabalho, você leva o marido para uma reunião de trabalho, né? E aí você começa a rir, fica descontraído. Pode saber que quando chegar em casa o pau vai quebrar, né? Fala, engraçado lá. Você está tão soltinho, né? Agora aqui. Então, você leva para um ambiente onde lá você tem que manter a aparência. Porque senão eles te mandam embora. Se você agir da mesma forma que você age na sua casa, no seu trabalho, eles te mandam embora. As pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque quer que você mantenha aquilo dentro da sua casa. Mas dentro da nossa casa, gente, a gente vive o que nós somos. Nós não estamos interpretando papel. Então a gente tenta dar o melhor. Só que não dá 100% ainda, né? Tem hora que você está bem, tem hora que você não está tão bem assim, tem hora que você está mal, tem hora que você está muito mal. É assim. Então, nessas características que eles nos apresentam do homem bom, você tem que se reconhecer nessa construção. Esta é a nossa proposta. Então, quando Jesus fala assim para a gente, poxa, se você sendo mal sabe dar coisas boas para os seus filhos, isso é um bom sinal. Porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Agora nós temos que lapidar. Devagarzinho nós vamos retomando a nossa capacidade. Existem situações que a gente fala, mas nós não percebemos. Poxa, se nós viemos do reino animal, por que você não tem a capacidade dos morcegos de se conduzir através da volta do eco? Assim ele dá e desvia da parede. Por que você, enxergando, bate na parede? Por que você não tem a capacidade dos cães e tem um faro super apurado e consegue descobrir coisas que ninguém nem imagina? Por que você não consegue desenvolver hoje a capacidade do gato de andar de maneira tão sutil, tão leve, que ele é capaz de dar saltos inúmeros de alturas sem se contundir, sem se machucar? Então está tudo em você, poxa, porque não tem cabimento você achar que viveu essas experiências aqui à toa, a troco de nada. Foi isso aqui que nos deu base para chegarmos até aqui. Só que aqui quem nos conduzia era instinto, nós não pensávamos. Aqui não, aqui a gente começa a fazer esse encadeamento de ideia. O animal, ele não te cerca na esquina para fazer mal para você. Ele não fica pensando como é que ele vai fazer para te sacanear. Ele só vai te atacar se ele se achar em perigo ou afrontado. Do contrário, não. Ele não vai para a esquina sabendo que você vai passar ali para te pegar. Não. Mas por que nós desenvolvemos isso? Então, quando nós começamos a desenvolver o raciocínio, a gente começa a eliminar o instinto, que é sempre bom, e começamos a interagir com o nosso raciocínio. Então, a proposta é descobrir o que tem em nós de bom e deixar o que tem de ruim para trás. Então, nós falamos muito do egoísmo, do orgulho, e nem sempre a gente consegue entender a proposta do egoísmo, do orgulho, de maneira sensata e objetiva. E aí você acha que você não pode se orgulhar daquilo que você está fazendo no bem. Como é que você cria virtude? Como é que você valoriza uma tarefa que você está fazendo há anos? Augusto, mas não pode elogiar não, porque senão ele cai. Se cair não é problema meu. Eu vou elogiar. Porque se eu não te elogiar, eu não tenho o direito de te criticar quando você errar. Porque os meus olhos têm que ser bons. Têm que ser bons.
E aí o Evangelho está falando assim, olha, e quando ele errar, você tem que entender que é um período, é um momento. Então, o orgulho ele é prejudicial quando eu me acho melhor do que qualquer um, em função do que ele tem feito. Então isso é prejudicial. Ah, olha o que o cara está fazendo, ele é espírita. Isso não é problema meu, ele faz o que ele bem entender. O nível de consciência dele pode estar dando a ele autoridade para fazer o que está fazendo. Isso não é problema meu. Esse é o orgulho perigoso. Nós acreditarmos que temos o direito de interferir na conduta do outro, em função das nossas possibilidades de entender, de raciocínio. O seu raciocínio é seu. Você desenvolveu ele durante milênios. E aí você vai discutir com alguém um assunto trivial, um assunto tolo. E quando a pessoa não entende, você olha para a pessoa com a cara mais avacalhada e fala assim, mas isso é lógico. É lógico para quem? Se quem desenvolveu a sua lógica foi você, não foi o outro. É lógico para você, mas a sua lógica não tem que ser a mesma lógica do outro. Então o seu comportamento tem que ter bases sólidas, para que você não seja arrastado pelo movimento social. Porque o movimento social quer moldar a massa. Por isso é que a gente discute por coisas tolas, fúteis. Você quer mostrar que o seu posicionamento é melhor, que a sua religião é melhor, né? Que o seu time de futebol é melhor. Poxa, até quando isso? Eu fico pensando, pô, o cara está cheio de problema para resolver, um problema conjugal, problema familiar, problema financeiro, e vai para um campo de futebol para torcer para um time. E aí eu é que vou avaliar isso? Poxa, ele quer extravasar. Por quê? Aquilo ali são emoções grosseiras. Você entra em um ambiente, você começa a pular, você perde a noção. Então, muitas vezes, por alguns momentos, por alguns minutos, por uma hora, duas, você perde a noção dos problemas que estão envolvendo você quando você sair dali. Isso é uma fuga necessária, muitas vezes boa. Nós estamos nos aproximando do carnaval. Tem pessoas que esquecem de todos os problemas e vai se esbaldar no carnaval. Quem sou eu para fazer uma condenação dessa? Minha filha está numa dessa aí. Assim, e lá vai eu fazer mais pressa ainda. Ó Senhor, né? Agora é com você, porque eu não tenho acesso a isso. E aí criaram um aparelhinho maravilhoso, mágico, né? É o famoso GPS, que você põe no celular da pessoa que você ama. Gente, isso é o cúmulo do sofrimento. Imagina um trem desse. Você coloca no aparelho da pessoa que você ama, baixa lá um aplicativo e coloca, né, como se fosse um radar. Aonde ele está, você tem um monitoramento lá na tela do seu celular. Eu lembro, logo quando surgiu isso, eu acho que, e foi até um amigo que me deu essa dica. Amigo, né? Amigo. E eu coloquei esse trem no meu celular. Eu não podia nem parar para tomar café, que a minha esposa me ligava. Você está onde? Falei, tem alguma coisa errada, poxa, essa mulher desenvolveu a capacidade, né, mental. Não, eu esqueci que eu tinha baixado aquela porcaria daquele trem no meu telefone, então, parar para bater um papo. Gente, eu adoro conversar. Encontra com o espírito, aí você para, é outra reunião. Aí você começa. Daí um pouquinho o telefone, uma mensagem, né, uma carinha. Você está onde? Poxa. Imagina você para na porta de algum lugar que não é tão agradável assim. Quem vai acreditar que você está na porta? Que é a porcaria pitando lá. E aí eu padeci nisso porque a minha filha, né, coloca no telefone dela e aí a gente começa a monitorar. Saiu para um evento desse aí de carnaval. Ah, vamos buscar. Aonde você está? Eu estou em tal lugar assim, assim. E o celular dando em outro canto. Gente, aí você começa a sofrer, por quê? Você só pensa trem ruim. É só o de pior. Então você está trazendo sofrimento para você. O que eu fiz? Desinstalei isso do meu celular, tive que administrar um conflito conjugal, assim. Ah, mas por quê? Tirei porque eu quis tirar. Eu não preciso disso de monitoramento, não quero nem monitorar o seu, nem que ninguém monitore o meu. Eu tenho que ter autonomia para fazer, para eu ir e vir, o direito me garante isso. Então, eu tenho liberdade de ir e vir. Então, tirei. Então, o que a gente tem que entender? Essa proposta de homem bom está dentro de você.
Não deixa ninguém desacreditar nisso, não. Mesmo que você de vez em quando tem, né, aquela ira que nós sabemos, assim, alguém te tira do sério. Poxa, programe-se, muda a sua senha para ninguém conseguir acessar e tirar você do sério. Porque isso não é válido mais. Mas eu posso te garantir que se você não agride ninguém, isso é bom para você, porque isso vai arrebentando com a sua saúde orgânica. Porque todo, né, acesso de ira bombardeia você por dentro. Então não tem como você sentir algo e tirar as emoções do seu corpo orgânico. Você vai somatizar isso. Ficou com raiva, o seu fígado vai sofrer. Então você pode até parar de beber, amigo, mas você vai pagar um preço caro por esse descontrole. Então, quando os amigos espirituais nos aconselham essa tranquilidade, essa paz de espírito, num encontro como esse, quantas e quantas vezes você já não veio para cá acreditando que você não tinha mérito para receber? Por volta de 1943, Chico trouxe o livro Nosso Lar. E numa das falas lá, eles apresentam para o André Luiz uma tela que eles projetavam ali, uma imagem. E essa imagem, né, a gente pode entender que seria um data show, um retroprojetor. Em 1943, ele já tinha um aparelho lá que o cara andava e comunicava, falava com as outras pessoas por aquele aparelho. Nós poderíamos entender que aquilo ali já seria o aparelho celular. E aí os amigos espirituais falam que nós somos um esboço do plano espiritual. De 1943 até 2025, nós fizemos uma caminhada muito boa. A nossa condição social está bem melhor do que em 1943. Os nossos hospitais, as nossas escolas, mesmo que você não concorde comigo, o nosso sistema de transporte público. Então, tudo mudou, tudo mudou. Será que nós vamos ficar presos no século XIX e acreditar que o plano espiritual também não evoluiu? Será que nós vamos ter medo ainda de desencarnarmos na condição que estamos e chegarmos no plano espiritual e não termos um acolhimento? Porque você não tem virtudes? Se o plano espiritual estivesse esperando virtude da gente, nós não estaríamos aqui. O plano espiritual pede de nós trabalho, não é virtude. E a virtude é construída com o trabalho. Quando alguém é acidentado, o socorro chega e não pergunta para aquela pessoa o que ele fez, de onde ele está vindo, qual que é o currículo dele. Se nós, sendo duros de coração, conseguimos dar a essa pessoa um acolhimento, um direcionamento e cuidar dessa pessoa, será que o plano espiritual não tem isso para nós? Por que a desilusão? Por que o medo de viver? Por que o medo de errar? Então, se a gente acredita que o plano espiritual é muito melhor hoje do que foi lá atrás, você não pode, em momento nenhum, esquecer o acolhimento que Deus tem para você. Deus não quer saber o que você está fazendo da sua vida, porque você não deixa de ser filho dele em momento nenhum. E nos momentos difíceis, ele sabe que você está em erro, mas que você vai voltar para o seu caminho. O que nós estamos nos programando aqui é para deixar as dores para trás e buscarmos a evolução de uma maneira satisfatória. Quando você escolhe se casar com alguém, você já está dando uma contribuição para o plano espiritual, convívio. Quando você escolhe ter filhos, você está dando uma contribuição para o plano espiritual, trazendo espíritos que precisam da sua ajuda. E a gente não deve esquecer, Deus precisa de você aonde você está. Ali, você é o representante direto de Deus, independente das suas virtudes. Porque Deus não escolhe os virtuosos, Ele escolhe aqueles que estão com vontade de trabalhar. Seja o homem bom. Assim, nós vamos encerrar a nossa tarefa e fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do encontro, do reencontro, da presença, Senhor, dos amigos e benfeitores espirituais, garantindo-nos a possibilidade da confraternização, dos fluidos que o plano espiritual nos oferece, garantindo-nos, Senhor, esta harmonia íntima. Nós queremos te rogar o amparo para que possamos, Senhor, fazer a manutenção destas energias que têm nos acolhido, para que assim a nossa semana possa ser satisfatória, o nosso mês possa ser agradável e o nosso ano possa ser de realizações. Por tudo isso, mestre amigo, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.